Oi, pessoal, boa noite. É um prazer estar com vocês em mais uma estreia. Eu sou Sofia Golfeto. Hoje é terça-feira, dia 27 de dezembro de 2022. Lembrando que esse modo estreia, eu estarei com vocês nos comentários, mas esse vídeo foi gravado. Eu não estou ao vivo com vocês, ok? E aquele pedido de sempre para curtir, comentar, compartilhar os famosos 3Cs, né? Porque isso ajuda bastante no engajamento do vídeo, do canal e principalmente na divulgação das informações que eu trago aqui para um maior número de pessoas. E hoje nós vamos continuar a conversar sobre os 7 níveis de consciência. Nós fizemos a parte 1 semana passada na estreia. Eu vou deixar no final desse vídeo para vocês, tá? Ao longo do vídeo eu vou deixar alguns cards aqui para vocês depois assistirem também. Lembrando que esse conteúdo tem tudo a ver com as leis do universo, são informações complementares, assim como tem a ver com a parte de reprogramação mental, programação mental, o curso que eu tanto falo aqui do NA Mind, do queridão professor Marcos Trombetta, que eu tenho o livro ali, ele aqui, e tem o link também aqui na descrição que eu sou afiliada, para quem tiver interesse. E tem a ver também com as reprogramações mentais da loja da mente do Cris Almeida, inclusive eu estou deixando um link aqui também sobre uma reprogramação chamada o poder pessoal. Então, tudo aí tem a ver com tudo, tá? E antes de eu começar com o conteúdo, eu quero dizer para vocês que eu estou me sentindo muito estranha, porque eu estou com uma roupa vermelha. Eu não tenho o hábito de usar roupa vermelha. Vocês podem ver aí, né, nos meus vídeos que é muito difícil eu estar com alguma peça vermelha. E eu fiz questão de colocar essa daqui hoje, porque ela é nova, novinha. Eu comprei da Luciane Kaczynski, não sei aí se tem a mulherada aí que conhece a Luciane Kaczynski, a gente compra pelo site e tal. Foi a primeira vez, na verdade, que eu comprei alguma roupa pela internet, mas é bem legal que tem toda uma equipe de apoio lá que ajuda a gente. Já tem algum tempo que eu comprei, até hoje eu não usei. Aí eu falei, já que vai ser o último vídeo de terça-feira, né, live ou estreia do ano, vou colocar uma roupa nova. Então tá aqui especialmente para vocês, tá bom? E vocês sabem que quando eu trago aqui conteúdo em forma de estreia, eu preparo um roteiro para vocês. Todo o conteúdo que eu trago em estreia, quando eu estou sozinha, ou em lives também, quando eu estou sozinha, são textos escritos por mim mesma, né? Um direito autoral totalmente, como diz, de minha própria autonomia, baseada nos aprendizados, nos ensinamentos de vários mentores que eu tenho, né? Entre eles o professor Marcos Trombetta, o próprio Cris Almeida, o Dr. Laí Ribeiro, nossa, muita gente por aí, muita gente boa, porque quando nós sabemos escolher a informação, a pesquisa na internet com consciência, nós conseguimos encontrar excelentes conteúdos, tá? E claro, vou dizer para vocês novamente que, como é a primeira vez que vocês estão vendo esse vídeo aqui, vocês primeiro ouçam tudo e depois, de novo, nas repetições, aí sim vocês começam a fazer anotações. Complementando então a parte 1 sobre os 7 níveis de consciência. Na semana passada nós falamos sobre a água, sobre matéria, sobre átomos, sobre uma série de coisas. E hoje nós vamos falar sobre os níveis de consciência mesmo. Então, vamos começar. Esse canal sempre ressalta a importância de entendermos que nossa evolução pessoal é um processo, que não existe pílula mágica. A espiritualidade e a ciência são polos opostos de uma mesma coisa, o conhecimento. Podem parecer temas distintos, mas caminham juntos, pois ambos nos levam a descobrir e conhecer o universo, tanto materialmente quanto em essência. Eles nos levam ao entendimento de Deus, da matriz divina, da fonte criadora, do Criador, da energia que tudo criou, cria, sente e que está dentro de cada um de nós.
A título de curiosidade, essa foi a mesma introdução da semana passada e naquela oportunidade eu expliquei para vocês sobre o processo de formação de átomos e a partir deles tudo que conhecemos aqui como matéria, aquilo que vemos, que pegamos. Na explicação, utilizei a água, exemplificando as mudanças de fases pelas quais ela passa, falando do estado sólido, líquido, gasoso e éter, e que essas mudanças acontecem em primeira instância por conta da temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a frequência de vibração dos átomos, ou quanto menor a temperatura, menor a frequência de vibração e, portanto, a alteração do estado da água. Então aqui, pessoal, eu trouxe para vocês um esqueminha, ó, só para exemplificar, tá? Então, estado sólido, no caso da água, nós temos o gelo. No estado líquido, nós temos a água, como nós conhecemos, né? No estado gasoso, o vapor. E no estado quântico, ela se torna invisível. Então, essa composição H2O pode estar nesses 4 estados de matéria, conforme nós conversamos a semana passada. E conforme aumenta a frequência de vibração, aumenta a energia, aumenta a temperatura, mais e mais etéreo ou quântico as moléculas e a matéria vai se tornando, tá bom? Continuando, deixa eu aproveitar para tomar uma aguinha. Continuando então. E é justamente sobre frequência de vibração que vamos falar hoje, da nossa frequência de vibração, já que, como somos matéria formada por átomos que são pura energia, também vibramos e também somos pura energia, energia condensada em matéria. E a energia que emitimos podemos chamar de luz. É a parte sutil de nossa existência, é a nossa consciência divina, é a nossa centelha divina, perdão, é o que nos torna filhos de Deus, é o nosso eu superior, é aquela parte de nós que não sabemos bem o que é, mas que sentimos. Trazendo mais um parágrafo da semana passada. Na medida em que entendermos que a convergência entre esses opostos da mesma coisa, ciência e espiritualidade, nos leva ao caminho evolutivo individual e coletivo, conquistaremos um mundo lindo, pleno e próspero para todos. Vamos unir o conhecimento científico, exemplificado pela água, matéria, ao sutil, consciência, e concluiremos que são a mesma coisa. Assim como as moléculas de água, vibrando em maior frequência, mudam seu estado, nossa consciência de nós também pode mudar através de nossos pensamentos, de nossos sentimentos, que também são pura energia. Cada vez que você pensa em algo e, portanto, tem um sentimento associado a esse pensamento, você está emitindo uma frequência de vibração para todas as suas células e para fora de você, para o ar, para o espaço, para o universo, para o mundo quântico, para Deus. Pensar e sentir são duas coisas que o ser humano faz o tempo todo, assim como nosso organismo processa o metabolismo basal para a nossa sobrevivência, ininterruptamente por uma programação biológica, e nós falamos sobre isso no vídeo da semana passada. Da mesma forma como nós não temos como dominar, controlar ou alterar o funcionamento do nosso metabolismo basal, não temos como parar totalmente de pensar. Quer dizer, até tem, né? Mas é um outro assunto e conseguir isso daí é bem desafiador, mas é através da meditação que nós conseguimos alcançar esse estado de realmente não pensar em nada. Mas nós temos o poder de escolher no que vamos pensar e, portanto, sentir. Se penso coisas boas, sinto e vibro coisas boas, e daí atraio coisas boas e vivo, consequentemente, uma vida plena. É o que nós conhecemos como lei da atração, lei da vibração, que também faz parte das leis do universo, que tem tudo a ver com esse vídeo aqui, tá bom? Mas, se é assim tão simples,
Por que a humanidade vive infeliz, desgostosa e triste? Por conta do seu nível de consciência, que é onde sua mente opera, onde ela vive, interage consigo mesmo e com os outros, com o mundo ao seu redor. Por não termos esses conhecimentos desde quando somos pequenos, né? Acabamos nos envolvendo pelo sistema operante sem saber que podemos modificá-lo e vibramos em baixas frequências, atraindo medo, raiva, culpa, não temos responsabilidade sobre nossos atos, queremos que todos resolvam os nossos problemas e as coisas caem do céu, ficamos dando justificativas e vivemos uma vida medíocre, sem assumir nossa essência de luz e poder de criação, sem trazer para nós a nossa autorresponsabilidade sobre o caminho que a nossa vida vai. E isso também tem tudo a ver com as leis do universo. Vamos então conhecer esses níveis da consciência humana? Ouça e pense em qual deles você sente que se encaixa. E com certeza você vai lembrar de muitas outras pessoas também, vai dar aqui algumas risadas, lembrando de determinadas situações onde você mesmo já esteve, né? Porque os níveis de consciência, até um certo ponto, a gente oscila entre eles, né? Então você pode até ser uma pessoa desperta, digamos assim, mas às vezes você acaba descendo para o nível do porco e vocês já vão entender por que eu estou falando isso aqui. Então vamos lá. Nível 1 é o nível animalesco. Então, as características dele. É o apontador de dedos e de culpados por sua condição de vida. Ele reage a tudo, ele não consegue parar para pensar de forma analítica, não raciocina, não usa os tico e teco. Só sabe acusar, vive na defensiva, conta histórias para se vitimizar, reage com ironia, tons de brincadeira para fugir de uma determinada situação da qual ele não consegue sair. Reage de forma agressiva, briga, discute, grita, não sabe ouvir. É quando falamos que a pessoa desce ao nível do porco, porque chafurda na lama. Nada contra o porco, pois assim é a biologia dele, é uma forma de proteção para a sua saúde. Mas você rolar no chão, brigar, xingar, fazer escândalo, chamar atenção, é outra coisa bem diferente. Você conhece alguém assim? Por acaso você é assim? Bora lá. Nível 2 é o nível de massa. Como o nome diz, a pessoa segue a massa, segue a boiada, segue a multidão. Tende a fazer o que a família, os amigos, os artistas, o pessoal dos trabalhos, os influencers fazem. Portanto, tem os mesmos sentimentos e opiniões, não tem opinião própria, não consegue chegar em nada, né? Concorda com todos, mesmo que isso vá contra os seus instintos. Aceita o que ouve como verdade e não questiona nada e nem ninguém. É o famoso abduzido, né? Como eu costumo chamar aqui no meu canal. Acredita na TV, é influenciado por propagandas, não sabe nada do que verdadeiramente está acontecendo no mundo, porque se passou naquele determinado jornal, daquela determinada emissora, naquele determinado horário, é a verdade absoluta e nada se tem a questionar sobre isso. É uma pessoa que tem preguiça mental, é um acomodado, é dominado pelas programações mentais às quais está exposto. E aí? Você está aí no nível de massa? Identificou alguém que age dessa forma? Vamos lá, nível 3, é o aspiracional. É aquele que deseja algo maior, segue a massa, mas começa a fazer perguntas para si mesmo, sabe? Começa a falar, peraí que eu não estou entendendo, né? Como dizia a Magda. Começa a ter dúvidas sobre o caminho que está seguindo. Começa também a fazer algumas pesquisas, a questionar algumas coisas, mesmo que superficialmente. Apesar de estar dentro do velho mundo de massa, lá no nível 2 ainda, né? Ele já está com o pé no próximo nível, porque ele tem um desejo interior de saber mais, de compreender mais e começa a partir em ações para que isso aconteça.
E aí nós vamos para o nível 4, que é o nível individual. Aqui, a pessoa começa a pensar por conta própria, já não faz mais parte da massa. Começa a acreditar que é possível mudar. Começa a analisar seus resultados na vida e a buscar formas de realmente mudá-los. Começa a se organizar interiormente e externamente. Começa a usar as suas faculdades mentais, que são a razão, a imaginação, a percepção, a intuição, a memória e a força de vontade. Tema que em breve eu vou trazer aqui para vocês também, tá? Começa a ver que seu empenho e dedicação está trazendo novos resultados. Inicia o processo de sair da zona de conforto. Começa a assumir a autorresponsabilidade da sua vida. Você, por acaso, se sente aqui ou você está lá no nível individual? Agora, uma observação interessante. Normalmente, pessoas que buscam conteúdos como esses que trago aqui no meu canal estão aqui nesse nível ou nos mais para frente. É muito difícil que uma pessoa no nível animalesco ou de massa tenha paciência e vontade de ouvir temas que chocam com a sua programação mental. Podem ter caído aqui ou em outros canais similares e já terem pronunciado impropérios de julgamento, achando que tudo isso aqui é uma babaquice. E caso ainda tenha alguém vendo dentro dessas condições, que legal, significa que a pessoa já está começando a acordar para a realidade e para a necessidade da mudança. E significa também que ela está começando a entender que só depende dela, que ninguém é responsável por nada na sua vida. Você é responsável por praticamente 100% do que acontece na sua vida. Agora vamos para o nível 5, o nível da disciplina. A pessoa que está no nível 5 segue suas ideias, acredita que depende só dele seus resultados, desenvolve a sua autodisciplina para alcançar melhores e bons resultados e ir em busca dos seus objetivos, assume integralmente a sua autorresponsabilidade, já vive em um processo meio que de isolamento de ambientes e pessoas que antes eram normais à sua vida, entende que para mudar é necessário saber escolher. E esse é o nível mais desafiador, pessoal, o nível 5 da disciplina. É aqui, como diz o professor Trombetta, que 98% das pessoas esmorecem ou estagnam, porque disciplina é o maior desafio que o ser humano pode superar na vida. Porque, infelizmente, e eu já expliquei isso aqui também, e vou deixar no card para vocês, tem a ver com a nossa mente, o nosso corpo, ele está programado, além dele já ter uma programação biológica para isso, para economizar energia. O nosso cérebro, ele tem uma forma lá a proximidade das áreas dentro dele, aonde você se vicia facilmente, gerando dopamina com coisas erradas que você está fazendo, e para desprogramar tudo isso é uma coisa complicada. Então tem a ver com o nosso físico, sim, e tem a ver também com a nossa mente, com essa nossa essência. Por isso que a junção de ciência e espiritualidade é uma coisa fundamental para o bom entendimento de tudo. Aí nós temos aqui o nível 6, que é o nível de experiência. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui, pessoal. Eu vou ver se vai dar certo. Eu vou pausar o vídeo para trocar a minha iluminação. Peraí. E que legal, deu certo. Maravilha. Então, continuando. Nível 6, experiência. A pessoa vive o que pensa, faz o que tem de ser feito, não está nem aí com a opinião dos outros, está em busca de realizar seus objetivos e não permite que nada o atrapalhe. Nível 7, maestria. Tem o controle sobre si mesmo, jamais se limita pela opinião das outras pessoas, tem o controle emocional em harmonia, é humilde, é um exemplo de pessoa nesse nível. Vou contar um negocinho aqui, ó. Um discípulo está conversando com seu mestre e pergunta: mestre, qual o segredo da sabedoria? E o mestre responde: não discutir com idiotas. E o discípulo diz: não acredito que seja só isso. E o mestre responde: você está certo.
Simples e básico, né? Pessoal, alcançar esse nível 7 aqui de maestria, praxis, também chamado de praxis, é realmente, como diz, né? Na Bíblia, estreito é o caminho que leva ao reino dos céus, porque vocês percebem que é um funil invertido, né? É como se fosse uma pirâmide. O nível 1 tá lotado de gente, o 2 também, o 3 já vai diminuindo, mas para você conseguir chegar nesse nível de maestria, o buraco lá, né, é estreito, o caminho é bem estreito, porque você precisa ter um autocontrole, uma determinação, disciplina. Nossa, são poucas as pessoas que conseguem chegar nesse nível. São muitas, mas comparado com a quantidade de habitantes no mundo, infelizmente, a quase 100% das pessoas vivem ou no nível animalesco ou no nível de massa, que é o 1 e o 2. A partir do 3, que é o nível individual, se eu não me engano, porque às vezes aspiracional, aí já dá uma enxugada grande, tá? E quanto mais vai subindo os níveis, menos e menos pessoas se encontram neles. E agora eu vou mostrar para vocês aqui um gráfico, tá? Com o esquema da consciência. Ó, é mais ou menos assim, tá? Então você tem o animalesco, o massa, o aspiracional, o individual, disciplina e da experiência. E vocês estão vendo aqui, ó, vibração e energia. Então, quanto mais você vai aumentando a frequência de vibração da sua mente, dos seus pensamentos, vai tendo controle sobre si, vai agindo de acordo com as leis do universo, vai entendendo a sua personalidade, vai adquirindo conhecimento, vai compreendendo tudo o que acontece no mundo, como o nosso sistema mundial funciona, o que é esse tal desse sistema, você vai ampliando o seu nível de vibração e vai conseguindo, portanto, ir mudando o seu nível de consciência. E vocês podem ver aqui, ó, que nesses dois esquemas, né, da água e tal, é mais ou menos a mesma coisa, tá? Aqui, ó, energia, certo? E aqui também energia, vibração. Só lembrando que esses dois esquemas aqui, a fonte é o professor Marcos Trombetta. E eu consegui esses gráficos aqui num blog chamado O Eremita do Sentimento. Acho que é isso que está escrito aqui. Bem interessante, tá? Então, agradeço demais ao professor Marcos Trombetta e também ao Eremita. Continuando. Agora, vamos tecer algumas considerações importantes. Assim como com as cores do arco-íris ou as mudanças de estado da água, não existe uma separação visível entre esses níveis, são mudanças gradativas. Por isso, você provavelmente se viu em mais de um nível, porque oscilamos entre eles dependendo da evolução interior que vamos adquirindo através do estudo, da aplicação e do entendimento sobre nós, ou seja, do nosso autoconhecimento e de qualquer tema complementar a ele. Foi o que eu acabei de falar quando eu estava mostrando o esquema para vocês, certo? Aliás, esse é o motivo pelo qual tanto estimulo a ampliação de nosso conhecimento geral sobre tudo e sobre nós, já que é isso que fará com que entendamos a nós mesmos e a compreender o mundo que nos cerca, porém, principalmente, a plantar e escolher esse mesmo mundo que nos cerca, porque nós vemos e vivemos aquilo que acreditamos. Então, se hoje eu vou promovendo uma mudança de nível de vibração, vou entendendo que a minha colheita amanhã vai ser bem melhor, porque hoje eu estou semeando sementes repletas aí de conhecimento, de sabedoria, de coisas que eu não tinha antes, discernimento, né? Eu consigo criar um mundo melhor para mim. Porque agora eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Ao passo que se eu vou vivendo lá no nível animalesco, no nível de massa, não estou nem aí, acho que o futuro a Deus pertence, que seja o que Deus quiser, então, se você não fizer nada, Deus simplesmente estará refletindo aquilo que você mesmo está vibrando e você vai passar a vida inteira esperando o seja o que Deus quiser. Ele vai querer, entre aspas, a mesma coisa que você está querendo para você e que você está fazendo por você, ao não assumir a autorresponsabilidade da sua vida para trabalhar em harmonia com Deus, tá? Aqui, mais um exemplo das leis universais.
a lei do louvor, a lei da gratidão, pois é preciso acreditar para aumentar a nossa frequência de vibração, imprimindo no universo aquilo que queremos no mundo quântico, de forma que este mundo quântico se movimente para a manifestação de nossos desejos. Podemos dizer que toda a lei, Deus se manifesta. Daí a importância de conhecermos sobre as leis universais. Lembrando também que não é porque você vai ficar vibrando, que você vai conseguir aumentar o seu nível de consciência, que você vai ficar sentado esperando tudo cair na sua cabeça. Porque quem aumenta o seu nível de consciência, quem estuda e compreende tudo isso, sabe que por vivermos num mundo de terceira dimensão, aonde a matéria e as coisas do mundo fazem parte da nossa vida, nós temos que partir em ação. A ação não é só mental, a ação é física também. Então você tem que traçar objetivos, estipular metas, saber o que você quer, para que você possa então, ao longo da sua vida, ir desenvolvendo essas coisas e ir colhendo tudo aquilo que você mesmo está plantando. A compreensão e a aplicação das leis universais elevam nossa frequência de vibração individual interior, nos fazendo mudar de nível de consciência, mudar nosso estado mental e emocional, entrando em harmonia com Deus, nos mostrando o caminho de nosso poder pessoal, de forma a sentirmos que somos realmente filhos de Deus. Ele nos deu tudo que precisamos para viver o céu na terra. O problema é que somos péssimos alunos e ao longo da nossa evolução nos afastamos de todos esses potenciais, como mencionei também no início do outro vídeo. Vamos repetir? O caminhar evolutivo da humanidade nos afastou de nossa conexão com o sutil, com nossa verdadeira origem, ou seja, nossa espiritualidade, nossa luz, e nos aproximou tão fortemente somente da matéria que soterramos nossa sabedoria interior de conexão com o etéreo, com o divino, com o nosso eu e passamos a valorizar o ter ao invés do ser. Na medida em que entendermos que a convergência entre esses supostos opostos, da mesma coisa, ciência e espiritualidade, nos leva ao caminho evolutivo individual e coletivo, conquistaremos um mundo lindo, pleno e próspero para todos. Para a elevação da nossa frequência de vibração, é necessário unir vários conhecimentos, mas o destaque para as leis universais e a compreensão da formação de nossas crenças e paradigmas são a base desse processo. E aí eu volto a falar para vocês do Enea Mind, que o link está aqui na descrição. Quem puder adquirir esse treinamento do professor Trombeta vai dar um boom na sua consciência. Quando estamos vibrando nas frequências mais baixas, do nível 1 ao 4, oscilamos muito na nossa forma de viver e temos muito mais reações do que ações conscientes. Já no nível 5 e 6, nós passamos a responder e não mais a reagir. No nível 7, nem sofremos com isso. Então, o desafio é sempre pensar: estou reagindo a uma determinada situação ou respondendo? Se alguém dá uma batidinha atrás do seu carro e você já desce xingando, se achando vítima, sem nada respeitar, fazendo maior escândalo, você está reagindo. Mas, se diante da mesma situação, você descer do carro, analisar o que está acontecendo, conversar com a pessoa, ser uma pessoa educada, respeitosa com você e com o outro, você vai estar respondendo à situação. E, de repente, você pode nem descer do carro e ir embora, Porque você não está nem aí. Aí você já tá operando num nível bem mais alto, Aí você já está respondendo. Então, para você que quer começar agora a buscar essa evolução, na próxima vez que você ver esse vídeo, anote aí 3 dicas, atitudes que a partir desse momento você deve praticar. É o lembrar, observar e o questionar. Lembrar. Quero, devo e preciso lembrar de tudo que estou aprendendo. Ou seja, você precisa lembrar de lembrar. Nos momentos onde você for reagir, Você precisa parar, contar até 10, respirar
Gente, isso funciona completamente, porque a respiração é o que nos conecta com Deus, tá? O sopro de Deus, através da nossa respiração, é o que mantém nossa vida aqui. Por isso que tem esse ditado antigo, para, respira, conta até 10. Isso não é balela, isso é a mais pura verdade, tá bom? Observar. Me observar, compreender minhas atitudes e minha personalidade. Inclusive, eu vou deixar aqui no card para vocês uma estreia que eu fiz falando sobre o ego e o self, tá? E lá vocês vão entender, pois não somos nossa personalidade, nós estamos nossa personalidade, que foi formada pela programação mental que recebemos. E questionar, eu estou reagindo ou estou respondendo? Ou já estou num nível que eu já não estou mais nem aí, dane-se, eu quero viver minha vida, tá? Quando falamos em evolução pessoal, de consciência, estamos falando de evolução espiritual, de nos aproximar de Deus, da fonte, da luz. Aumentando nossa frequência de vibração, absorvemos e irradiamos mais luz e, dessa forma, nossa luz própria incide sobre as pessoas e chega ao infinito. Podemos chamar essa consciência refletida para fora de nós de exemplo. Sim, exemplo. Você se torna uma pessoa que inspira os outros através de sua vida e, dessa forma, pratica uma palavra muito comum hoje em dia, mas muito banalizada, conhecida como caridade. Ao sermos exemplo, nos iluminamos cada vez mais interiormente e expandimos isso cada vez mais para fora de nós, iluminando outras pessoas, iluminando inclusive toda a atmosfera, todo o universo, conectando a nossa luz com a luz de Deus, com a chama de Deus, ampliando a nossa chama, tá? E nos tornamos seres de luz, verdadeira luz, pois nos transformamos em amor através de nossas ações e assim vivemos o céu na terra. Passamos a ser ferramentas da verdadeira luz e realizamos nossa missão aqui, que é, antes de tudo, sermos inteiros e íntegros conosco, com o Deus, o nosso Criador. Concluindo, estar em um outro nível não é ser melhor ou pior do que o outro, é simplesmente aceitar seu processo evolutivo e, conforme se ilumina, mais e mais humilde você se torna. Auxilia os outros com o seu exemplo, compreendendo que não adianta se opor a nada nem a ninguém. Aqui nós estamos até falando da lei da não resistência. Não adianta querer mudar o outro, já que o processo é despertado dentro de cada um de nós e nós não temos o direito de interferir ou impor nada a ninguém. Só podemos respeitar. Não adianta você também querer enganar a Deus, se fazendo passar, né, por uma coisa que você na verdade não é, porque essa vibração, ela é legítima. Não tem como você enganar a vibração, tá? Você pode até se parecer para os outros uma pessoa do bem, como eu costumo falar aí dos influencers, desse monte de coisa horrível que a gente vê acontecendo, né, ao longo das mídias e tudo mais, mas você pode até estar enganando os outros, mas você não está enganando a frequência da vibração que você está emitindo, nem está enganando com os verdadeiros objetivos que estão lá dentro da sua cabeça ao fazer determinadas coisas e tentar ludibriar as pessoas. Você está plantando, você vai colher, tá bom? A luz é a vibração da mente do Criador e é nela que buscamos nossa verdadeira essência. A vida aqui na Terra é uma oportunidade para essa conquista individual e muito, muito pessoal. Deixa eu fazer duas observações, pessoal. No vídeo da semana passada, eu falei para vocês que eu não tinha recursos para fazer determinadas coisas aqui na internet. Eu me expressei mal, tá? Porque a lei do recurso nos diz tudo é abundante no universo, né? Existem sim diversas coisas que eu tenho, que eu posso fazer aqui no meu canal, mas que eu ainda não tenho conhecimento para fazer. Então não é que o recurso não esteja disponível, é que eu ainda não lancei mão dele, tá? Isso é muito importante, porque conforme a gente vai expandindo a nossa consciência, aumentando a nossa luz, entendendo como as coisas funcionam, muitas vezes a gente fala uma coisa e depois você fala, não, peraí, tá errado, não é assim.
e você mesmo começa aos pouquinhos a se vigiar, né? Prestar atenção no que você está fazendo. É o questionar lá que eu acabei de falar para vocês. Lembrar, observar e questionar. Então, nós acabamos realmente nos vigiando. E uma outra coisa, ó. No vídeo da semana passada, eu falei de atravessar a parede com as mãos. Lembra quando eu estava explicando sobre a matéria e tudo mais? E é claro, nem que vibremos na mais alta frequência aqui nessa dimensão, como matéria, nós não vamos atravessar parede com mão nenhuma, nem de jeito nenhum, certo? Mas o que eu quis dizer é que sim, a nossa consciência, a nossa mente, ela pode aumentar de vibração aí ao infinito, tá? Então, aqui ó, não vamos atravessar, mas unindo ciência e espiritualidade, quanto mais alta for a sua frequência de vibração em sua consciência, mais saudável fisicamente você será. E isso faz uma grande diferença, porque nós não vamos poder aumentar a nossa frequência a ponto de passar a mão pela parede, mas nós conseguimos aumentar a nossa frequência promovendo esse estado de saúde maravilhoso, de plena saúde. E é através disso que existe a chamada cura quântica, né? Que o professor Wallace Lima fala tanto. É justamente pela elevação da vibração da sua consciência, você impregna a sua matéria com uma certeza tão grande de que você é uma pessoa saudável e que você tem como sim fazer alterações no seu corpo através da energia que você emite, né? Que você consegue curas e que você consegue ser uma pessoa saudável. Então aí estamos juntando novamente a matéria com o espírito, com a luz, tá bom? E é importante lembrar que a alegria, a felicidade, a paz e a gratidão são sentimentos de altíssima frequência vibracional, que são inclusive também falados por Jesus na Bíblia, várias vezes, alegrai-vos, alegrai-vos, a alegria é o alimento do espírito. Eu não me lembro como é que ele fala lá, mas é isso, gente. Quanto mais triste, indignado, enraivecido, sabe, você estiver com a vida, por mais que esteja passando por uma fase complicada, mais disso você vai atrair para você, mais doente você vai ficar. Por isso que ciência e espiritualidade tanto se unem, tá? E eu encerro, portanto, aqui a explicação sobre os 7 níveis de consciência que nós temos. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado desse conteúdo. Isso que eu estou trazendo para vocês aqui, bem como todas as explicações das leis do universo, são temas que são vendidos como treinamentos, tá, pessoal? E eu pretendo agora, em 2023, criar, sim, treinamentos onde eu possa trazer essas coisas com um nível de aprofundamento maior, né? E colocar aqui para vocês, porque quanto mais nós compreendermos, quanto mais a gente conseguir entrar em contato com essas informações, mais e mais a nossa vida vai ser cada vez melhor. Eu agradeço a presença de todos vocês. A partir da semana que vem nós já estaremos no ano de 2023. Vamos segurar o tchan, pessoal, porque esse ano de 2022 foi bastante pesado. 2023, muito provavelmente, pelo que eu estudo, né, pelo que eu vejo, pelo que eu conheço, será talvez um tanto quanto mais pesado. Mas o que nós temos que fazer é crer para ver. Então eu sempre creio em algo melhor, sempre. Eu acredito na humanidade, eu acredito que as pessoas vão cada vez mais e mais elevar os seus níveis de consciência e num futuro nós estaremos vivendo realmente num planeta assim lindo. Não, o planeta é lindo e maravilhoso, né? O problema é o que nós estamos fazendo aqui em cima conosco mesmo e com o próprio planeta. Mas enfim, né? Então eu espero que você tenha a cada dia mais a sua evolução pessoal, que você se sinta cada dia mais iluminado, né? E que tenha cada vez um nível de consciência mais e mais ampliado. Desejo a todos um iluminado 2023, muita paz dentro da verdadeira luz. Namastê e um beijo para vocês. Tchau, pessoal. Até o vídeo de quinta e depois até o ano que vem, né? Tchau.